O Santos mandará partidas no estádio do Canindé no ano que vem. O Peixe entrou em acordo com a Portuguesa, proprietária do local, e com a Federação Paulista de Futebol. O contrato foi assinado na manhã desta terça-feira. Voltar a jogar em São Paulo é uma demanda financeira do Santos. O clube tem uma arrecadação baixa com a venda de ingressos nos jogos da Vila Belmiro. Segundo o presidente da Portuguesa, Antônio Carlos Castanheira, as obras no estádio começarão em breve. O Canindé precisará passar por adequações como iluminação, gramado e vestiários. A expectativa é de que o Santos já atue na capital paulista durante o estadual. Abre aspas, já acertamos, assinamos o contrato. A federação nos deu total apoio, com muita competência está organizando essa reforma, a parte da iluminação, vestiário, inclusive para atender o Santos em uma Sul-Americana. Esse contrato acabamos de assinar, eu, Rueda e o presidente da FPF, o Reinaldo. As obras vão começar na semana que entra e o Santos deve jogar de 4 a 5 jogos no Canindé agora no Campeonato Paulista, disse o mandatário da Lusa durante a entrevista coletiva na sede da FPF após a cerimônia do lançamento do Paulistão 2023. Não é nada disso. Não. Mas tem exposições, né? A parte dos ferros, né? Que já estão... É velho, né? Antigo, né? Então, mais de 50 anos, né? Fizemos agora. A gente tem que dar um tapa legal, uma coisa bacana, para que a gente possa ter isso daí já pronto para né? O Santos está fazendo isso com a gente, é bem capaz do Santos jogar no Canindé. Legal. Falei ontem com o presidente Ruedas, né? Já tem uma equipe do Santos fazendo análise. É mais outra fonte de receita para porque Portuguesa. não tem o Pacaembu. Né? E a Vila também vai ser mexida, né? Então, o Santos é capaz de fechar essa parceria com a gente e a gente deixar o estádio do Canindé não só pronto no assunto numerada, mas a qualidade do gramado para é outro. Né? Os vestiários que a gente também já está mexendo, nós estamos mexendo, o vestiário estava triste, Sim. A gente já está mexendo. Então, toda essa parte de infraestrutura do estádio, para receber VAR, que também já está pronto. Os bancos de reserva, não sei se vocês viram, já estão novos e a gente recuou, né, para ter mais espaço. Aos poucos a gente vai fazendo. Se o Santos vir e a gente realmente fechar a parceria, a gente vai acelerar tudo isso. Legal. O presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bustos, explicou que as obras no Canindé vão ser executadas pela federação e serão arcadas pelos clubes, que terão valores descontados do aluguel do estádio. Abre aspas. O Santos vai jogar no estádio em ordem. 15% do aluguel do estádio, em vez de ir para a Portuguesa, paga para a FPF. Ninguém aumenta sua dúvida, ninguém paga mais do que o normal. A Portuguesa não ia usar as cadeiras porque está interditada, e vamos desinterditar e usar sem custo. E o Santos pagaria o aluguel para a FPF, para a gente deixar o Canindé em ordem e arrumado. Vamos entregar para o Paulista arrumado, termina assim que quitar o pagamento. Nesta temporada, o Santos levou apenas uma partida para fora da Vila Belmiro. O time enfrentou o Ceará na Arena Barueri. O Canindé, entretanto, tem maiores facilidades de acesso. A Casa da Portuguesa fica próximo do centro da cidade, e é possível acessá-la por diversas vias do transporte coletivo. Outro ponto que pesa na decisão do Peixe de se reaproximar da sua torcida em São Paulo é a possibilidade da Vila Belmiro entrar em reforma em 2023. Ainda neste ano, a construtora W Torre fará uma apresentação ao Conselho Deliberativo do clube, que voltará ao início das obras. As chances de o meia Luan permanecer no Santos no ano que vem diminuíram nas últimas semanas. O jogador emprestado pelo Corinthians foi de titular, há pouco utilizado pelo técnico Orlando Ribeiro. Cedido ao Santos até o fim da atual temporada, Luan teve uma sequência de 3 jogos como titular nas últimas semanas. Começou as partidas contra Atlético Paranaense, Internacional e Atlético Mineiro. Chegou, inclusive, a fazer um gol. As características de Luan agradavam a comissão técnica, que via com bons olhos a possibilidade de ter um jogador mais criativo no meio de campo. O desempenho do jogador, porém, não correspondeu às expectativas. Por opção, Luan sequer entrou na vitória por 4 a 1 sobre o Juventude na Vila Belmiro. Depois, por causa de dores musculares, o meia ficou fora do jogo contra o Red Bull Bragantino. Contra o Corinthians, na rodada seguinte, não pôde jogar por questões contratuais, já que pertence ao rival do Santos. Luan voltou a ficar à disposição do técnico Orlando Ribeiro na partida contra o Flamengo, mas novamente sequer entrou em campo. Agora, com problemas para formar o meio, Luan pode até surgir como titular, mas a tendência é de que o Santos entre em campo contra o Atlético Goianiense na próxima quarta-feira, com Carabarral na vaga deixada por Ed Carlos, que se lesionou. O contrato de empréstimo de Luan com o Peixe vai até o fim deste ano. Diante da queda de participação nas partidas, é provável que o jogador volte ao Corinthians em 2023. O Santos sonha com a contratação de Juan Pablo Vojvoda. E para ter o técnico de 2023, o presidente Andrés Rueda até quebraria uma regra estipulada pela sua gestão, iniciada em dezembro de 2020. Todos os treinadores do Santos no mandato de Rueda não contaram com a multa rescisória em contrato. Se Vojvoda topar dirigir o Peixe, a lei do presidente será revista para a próxima temporada.
Com certeza, resumiu Rueda em entrevista ao All Sports, ao ser perguntado sobre acertar ter multa rescisória no possível contrato de Vojvoda. Vojvoda ainda renovou o contrato com Fortaleza e pediu para negociar apenas ao fim do Campeonato Brasileiro. O presidente Marcelo Paz está confiante na permanência. Ele tem contrato até o final do ano, nós temos a intenção de que ele continue, ele sabe disso, nós já conversamos alguma coisa, mas ainda não aprofundamos, né, a questão de renovação. O interesse do clube quero ter essa continuidade e em dado momento a gente vai sentar, vai conversar para discutir a permanência e a sequência do trabalho. Antes de contratar Lisca, o Santos ligou para Marcelo Paz e perguntou sobre a possibilidade de demissão de Vojvoda. O Fortaleza estava na lanterna, mas manteve o argentino e agora está na 9ª colocação, brigando por vaga na Libertadores. Esse voto de confiança em Vojvoda faz o Fortaleza estar esperançoso na renovação. O Santos só conversará com o argentino se ele decidir sair do Leão. O profissional de 47 anos é unânime na diretoria. O Santos de Andrés Rueda teve Cuca, Ariel Holan, Fernando Diniz, Fábio Carille, Fabian Bustos, Lisca e agora o interino Orlando Ribeiro, do Sub-20. Todos tiveram vínculo nas normas básicas da CLT, sem prazo de validade e multa rescisória. Antes de sonhar com Vojvoda, o Santos buscou Marcelo Bielsa e Sebastião Becassese. Os conterrâneos disseram não e o Peixe decidiu ficar com Orlando até o fim do Brasileirão. Um possível concorrente seria um clube paulista. O Corinthians ainda confia na permanência de Vitor Pereira, mas vê Juan Pablo Vojvoda como excelente possível reposição. O clube também não procurou o argentino ou seus representantes. Pessoas próximas a Vojvoda creem que, se a decisão for sair do Fortaleza, vai pesar mais o projeto do novo clube que o salário. O técnico gosta de participar diretamente da formação de jovens e contratação de reforço com potencial. O goleiro John, reserva de João Paulo no Santos, quer respirar ares novos em 2023. E parece que é mesmo o que vai acontecer. O presidente do Santos aceita a negociação, desde que seja num valor bom para o clube. E ele precisa vender jogadores para reforçar o caixa do clube. Dentro das opções do elenco, John que foi titular na decisão da Libertadores contra o Palmeiras e é quem tem maior potencial para o clube fazer dinheiro. Recentemente, em entrevista ao All Sports, Andrés Rueda falou sobre o goleiro. Abre aspas, eu não prometi que venderia o John, eu prometeria que venderei se a proposta for aceitável para o Santos. Naquele momento, eu não podia perder meu segundo goleiro em pleno campeonato em andamento. Agora, se chegar uma boa proposta, a gente pode conversar. Até agora não chegou nada suficiente. Segundo apurou o All Sports, John já foi alvo de clubes da Série A e de um clube português, e o interesse permanece. As sondagens fazem parte do mercado que começa a se movimentar para a janela que se abre em janeiro. Além das possibilidades no Brasil, o goleiro do Santos deve conseguir o passaporte europeu até dezembro. Seria um caminho aberto para o futebol do velho continente, já que assim não ocuparia uma vaga de estrangeiro num clube de lá. O São Paulo, que já fez proposta nessa temporada, ainda não sinalizou se vai novamente procurar o goleiro. O tricolor paulista só deve definir suas contratações após a vaga, ou não, na Libertadores do ano que vem. Andrés Rueda, presidente do Santos, falou sobre a procura do clube por um novo técnico após a saída de Lisca, reforçando a dificuldade de encontrar um nome no mercado. A gente tomou uma decisão, tá? Quando a saída do último treinador, seria mais conservador e mais assertivo a gente seguir com o nosso treinador até o final do campeonato. A gente tomou essa decisão para não colocar um componente a mais. Dentro do planejamento, a gente está pensando sim, já em 23. Tá? Graças à Copa do Mundo, esse ano a gente vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de prazo. E a gente está assim, no radar, olhando todas essas funções. Tá? E a gente espera, assim que terminar o campeonato, a gente ter isso definido para poder começar a trabalhar. O dirigente optou por deixar Orlando Ribeiro no comando profissional até o final da temporada. Logo após a saída de Lisca, Rueda chegou a conversar com Becassese e Bielsa, mas as tratativas não evoluíram. O dirigente também chegou a se reunir com Vanderlei Luxemburgo, que queria treinar o time até o final do ano antes de atuar no departamento de futebol, mas o nome foi vetado pelo comitê de gestão. Abre aspas. Eu falei com muitos técnicos, vocês não têm ideia, mas não encontramos ninguém que pensássemos. Boa, é ele. Dias depois do Lisca sair, de não encontrarmos o substituto, avisei ao Orlando Ribeiro que ele ficaria até o fim do Brasileirão e passei a confiança necessária. Se não fosse para trazer um ótimo técnico, correríamos risco do profissional vir, demorar a se adaptar e encontrarmos novo risco de rebaixamento, disse Rueda ao All Sports. Eu tive uma aula com Bielsa, conversei também com Becassese e não conseguimos um acerto. Então, achamos melhor o Orlando. O mercado está muito difícil e não poderíamos errar. E mesmo com todos os problemas, estaríamos na zona de classificação para a Libertadores se não fossem os erros graves da arbitragem contra o Santos, completou o presidente.
Rueda também falou sobre a procura por um dirigente para chefiar o futebol do Santos. O presidente é quem cuida dessa parte desde a saída de Newton Drummond, que ficou apenas um mês no cargo. Abre aspas. Hoje, até acabar o campeonato, eu quero ficar tranquilo. Trazer agora um diretor executivo? Pô, vai mudar o ambiente. Trazer um técnico agora vai mudar. E a tabela nos permite isso. Tem férias. Entre novembro e dezembro, consigo definir isso, disse. O Santos, neste momento, se encontra na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 43 pontos, 8 a menos em relação ao G6. O time volta a entrar em campo na próxima quarta-feira contra o Atlético Goianiense, fora de casa, às 19 horas.